Esta é a segunda parte da apresentação sobre a taxonomia dos objetivos educacionais. Esta sequência se refere ao domínio afetivo. Antes de iniciá-la, recorde que, ao final das 3 apresentações e realizadas as atividades sugeridas, você deve ser capaz de caracterizar a taxonomia dos objetivos educacionais, discriminar os 3 domínios da taxonomia dos objetivos educacionais e suas respectivas categorias, classificar exemplos de objetivos e itens de teste de segundo o domínio e respectivas categorias, avaliar exemplos de objetivos e itens de teste de acordo com a taxonomia dos objetivos educacionais. Se respondido o teste de 20 questões, você obtiver no mínimo 80% de acertos, você terá alcançado resultado satisfatório. Você já aprendeu como pode definir com maior precisão o processo mental que você espera que seu estudante evidencie na área do comportamento cognitivo. Agora você verificará que também no domínio afetivo você pode definir o comportamento que espera como produto final. Esta área, ou domínio, diz mais respeito a aspectos de ordem emocional, envolvendo interesses, atitudes e valores. Você já deve ter sentido inúmeras vezes dificuldades em medir aspectos referentes a atitudes, interesses, valores, devido ao alto grau de subjetividade que os envolve. Aqui nos propomos a lhe auxiliar a mensuração de tais comportamentos com maior objetividade, para o que vamos examinar com mais detalhes suas respectivas categorias. Acompanhe o seguinte exemplo. Quando você verifica que seu aluno, numa discussão em sala de aula, presta atenção à sua comunicação, você pode dizer, com alguma segurança, que este aluno dispõe-se a receber, isto é, aceita o estímulo que lhe é oferecido. Portanto, a primeira categoria do domínio afetivo é a recepção. Se além de receber a ideia do professor, o aluno se dispõe a participar espontaneamente da discussão, ele está demonstrando interesse, ele está respondendo ao estímulo. Assim, a resposta constitui-se na segunda categoria do domínio afetivo. Se durante esta discussão o aluno apresenta seus pontos de vista, demonstrando suas preferências, ele está valorizando. A valorização constitui-se na terceira categoria do domínio afetivo. Mais tarde, quando este aluno defende sua opinião, argumenta, assumindo uma posição diante do assunto em discussão, ele está demonstrando a organização do seu sistema de valores. Desta forma, a organização representa a quarta categoria do domínio afetivo. Quando posteriormente este aluno evidencia um comportamento que passa a ser característica dele, você pode estar certo de que ele já possui um sistema de valores que controla seu comportamento. Neste ponto, o estudante atingiu o nível mais alto do domínio afetivo, a caracterização por um valor ou complexo de valores.
Resumindo, o domínio afetivo se refere ao desenvolvimento e interiorização de interesse, atitudes e valores. Esta área de comportamento apresenta 5 categorias que supõem uma crescente complexidade e uma sucessiva internalização de valores, a saber: recepção. Refere-se à vontade com a qual o aluno atende a estímulos particulares. A este nível, o professor se ocupa em obter, reter e dirigir a atenção do estudante. Desta forma, a recepção pode ser percebida pela atitude do aluno de prestar atenção. Veja um exemplo de objetivo a nível de recepção. Na atividade de discussão em pequenos grupos, o aluno deverá ouvir com atenção seus colegas. Resposta. Refere-se à participação ativa do estudante. Ele se mostra comprometido com o estímulo. Esse comportamento é o que comumente chamamos de interesse. Portanto, o interesse pode ser medido através de participações espontâneas. Este poderia ser um objetivo ao nível de resposta. Espera-se que os alunos participem espontaneamente do seminário, trazendo contribuições ao assunto em discussão. Valorização. Esta categoria é alcançada quando o indivíduo tem atitudes que demonstram a identificação ou preferência em relação a determinado valor, quando o aluno escolhe ou prefere uma ideia, ele está valorizando. Na categoria de valorização poderia ter-se um objetivo. O aluno manifestará sua opinião sobre o filme assistido em aula. Organização. Refere-se à reunião de diferentes valores para iniciar a organização de um sistema de valores. Portanto, quando um aluno defende uma ideia, justifica suas opiniões, argumentando e apresentando razões de forma ordenada, ele atingiu o nível de organização. Nesse nível estaria, por exemplo, o seguinte objetivo: o aluno deverá apresentar ao grupo sua opinião sobre o papel do profissional da saúde na comunidade, justificando-a e apoiando-se em dados e exemplos. Caracterização por um valor ou complexo de valores. Refere-se à disposição de atuar sempre de modo coerente diante de um complexo de situações e valores. Assim, quando o indivíduo assume ou incorpora um conjunto de valores, se compromete profundamente com uma ideia ou posição e passa a agir sempre de acordo com ela. Ele se caracteriza por um valor. Este é o nível mais elevado do domínio afetivo. Os indivíduos que atingem esse nível podem chegar a se constituir em modelos dentro de sua cultura. Por exemplo, espera-se que os estudantes desenvolvam um código de comportamento baseado em princípios éticos para regular sua vida pessoal e profissional. Até agora, nestas duas apresentações, você acompanhou as categorias do domínio cognitivo e do domínio afetivo. Na próxima apresentação, trataremos de domínio psicomotor e suas categorias.